Hoje a gente vai conversar sobre uma situação que, olha, parece até um paradoxo. Ganhar um salário alto, mas sentir que o dinheiro simplesmente não dá para construir riqueza de verdade. Para entender por que isso acontece com tanta gente, a gente vai mergulhar num caso real que eu atendi. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Aquela sensação de trabalhar sem parar, ver uma grana boa entrando na conta, mas aí chega ao fim do mês e a pergunta é sempre a mesma. Ué, para onde foi tudo? Se isso soa familiar, saiba que não é um caso isolado, viu? Na verdade, é um sintoma clássico de um problema bem mais profundo. Acredite, essa história não é nada única. No meu trabalho como planejador, eu vejo esse roteiro se repetir o tempo todo. E foi por isso que eu decidi transformar um atendimento real em um estudo de caso. Claro, mantendo todo o anonimato. O objetivo aqui não é só apontar o que está errado, mas é ir além, é diagnosticar as verdadeiras causas por trás dos problemas financeiros. Então vamos lá, para o nosso primeiro diagnóstico. Renda alta, mas riqueza baixa. É aquele clássico, sabe? O descompasso total entre ter uma renda que muita gente consideraria excelente, mas um patrimônio que, na prática, simplesmente não cresce. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no perfil do nosso paciente. Estamos falando de um profissional da área da saúde com uma renda bem alta, só que ela vem de um esforço gigantesco de plantões super exaustivos. Com um custo de vida na casa dos R$ 18 mil por mês, a sensação era exatamente essa, correr numa esteira sem sair do lugar. E a reserva financeira? Bom, era baixíssima para o potencial que existia ali, dava para cobrir só alguns meses do custo de vida. E aqui vem a primeira grande virada de chave, o primeiro insight. Pensa na renda como o motor de um carro bem potente. Sem um GPS, sem um mapa, você pode acelerar o quanto quiser, mas o carro vai só gastar gasolina andando em círculos. Pois é, o planejamento financeiro é exatamente esse mapa, que direciona toda a potência do motor para o destino certo. Agora vamos para o sintoma número 2, o perigo dos atalhos financeiros. Sabe quando a pressão aumenta e a gente começa a procurar uma saída rápida? É quase irresistível. Só que esses atalhos, eles costumam ser armadilhas muito bem disfarçadas. Essa frase, dita durante a nossa consulta, materializa o perigo. A pessoa estava prestes a assumir uma dívida de mais de R$ 200 mil, totalmente seduzida pela ideia de não ter juros. É um erro de percepção muito comum que faz a gente ignorar todos os custos e os riscos reais da operação. E olha só, este slide ilustra perfeitamente a diferença. De um lado, você tem o atalho, uma decisão impulsiva que parece boa só porque não tem juros. Do outro, o caminho saudável, planejar, criar uma reserva para o seu objetivo e analisar o custo efetivo total, ou seja, todas as taxas e encargos que compõem o valor real daquela operação. É basicamente a diferença entre o caos e o controle. Então, o ponto crucial é este. Desconfie de soluções que parecem boas demais para ser verdade. O mercado financeiro é especialista em empacotar produtos complexos como se fossem oportunidades únicas. Um diagnóstico cuidadoso é a melhor vacina contra essas armadilhas. Agora vamos para um ponto bem contraintuitivo. E se algumas das coisas que as pessoas possuem, que elas chamam de ativos, na verdade estivessem consumindo o patrimônio em vez de ajudar a construir? Parece estranho, né? Este gráfico mostra o diagnóstico na prática. O paciente tinha um imóvel de aluguel que valia mais de R$ 500 mil. Só que na prática ele gerava uma renda de aluguel bem baixa. Uma análise simples mostrou que o mesmo valor, se estivesse num investimento financeiro padrão, poderia gerar uma renda quase 70% maior todo santo mês. Ou seja, o imóvel estava performando muito mal como um investimento. Isso nos leva a um conceito que é fundamental, o tal do passivo disfarçado. Aquele bem que tem toda a aparência de um ativo, mas que na realidade está drenando os seus recursos. Pode ser um imóvel com baixa rentabilidade, um carro caro demais, a lista é longa, viu? Portanto, a lição aqui é a necessidade de fazer um verdadeiro check-up dos seus bens. A pergunta que a gente tem que se fazer é: isso aqui está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Esse diagnóstico honesto é simplesmente essencial para garantir que o patrimônio trabalhe a seu favor e não contra. Agora vamos falar de um vilão que é silencioso, mas extremamente destrutivo: a simples falta de organização. Ela não gera só estresse, não, ela gera custos financeiros diretos e bem altos. E esse é um exemplo real do caso que a gente está analisando. Imagina só a situação. O hóspede do seu imóvel de aluguel te liga, dizendo que a energia foi cortada por falta de pagamento. Isso não é só um constrangimento enorme, é um prejuízo financeiro e de reputação. O caos, a falta de sistemas e de atenção aos detalhes, no final a conta sempre chega.
Bom, depois de identificar todos esses sintomas, a renda que some, os atalhos perigosos, os ativos que na verdade drenam dinheiro e o caos da desorganização, a gente chega na parte mais importante. A cura só pode começar com um diagnóstico preciso. É exatamente isso. Tentar resolver um problema financeiro com uma medida isolada é a mesma coisa que medicar um sintoma sem investigar a doença. Pode até ser que traga um alívio temporário, mas o problema fundamental vai continuar ali, prontinho para se manifestar de novo e talvez de uma forma ainda pior. A solução, então, precisa ser estruturada. Esse método, que é inspirado na medicina, propõe um caminho lógico. Começa com a anamnese, para entender a história da pessoa com o dinheiro. Depois passa pelo diagnóstico, para a gente encontrar a raiz do problema. Aí a gente define um tratamento personalizado, faz o acompanhamento para garantir a eficácia e, finalmente, foca na prevenção, para criar autonomia e uma saúde financeira que dure. E essa é a mensagem central de toda essa nossa análise. Antes de qualquer ação, de qualquer remédio financeiro, o passo mais poderoso que qualquer um pode dar é simplesmente parar e buscar um diagnóstico completo e honesto da própria situação. É isso que transforma esforço em resultado de verdade. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão. Depois de ouvir essa história, qual sintoma financeiro se destaca mais na sua vida hoje? Se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários. E para quem sente que chegou a hora de ir além dos sintomas e buscar um diagnóstico real, o primeiro passo é a conscientização. Eu agradeço muito a companhia de todos nesta análise.